Bom dia, Carol. O presidente da Câmara mostra a disposição da Casa para discutir assuntos, reforma da Previdência e agora também reforma tributária. Isso mesmo, Vera. Pelo que a gente viu aí das entrevistas no final dessa reunião de líderes de ontem, parece que já tem aí um certo consenso para uma tentativa de votar na CCJ só mesmo a questão da constitucionalidade, deixar para fazer qualquer mudança numa comissão especial. Parece aí ter algum otimismo para análise, pelo menos dessa fase da constitucionalidade, tanto que o deputado Rodrigo Maia já está até falando em começar a discutir paralelamente mesmo a reforma tributária. Mas isso é a conversa dos líderes lá na reunião de líderes, né? A gente vai ver mesmo como é que fica a discussão entre os integrantes da CCJ, principalmente hoje de tarde, com a vinda do ministro da Economia, Paulo Guedes. Grande expectativa em relação a isso. E a gente está aqui agora com 2 deputados da CCJ, titulares, para conversar então sobre essa expectativa, ver como é que deve ser o dia de hoje. Quem está aqui comigo é o deputado Daniel Freitas, que é do PSL de Santa Catarina, e a deputada Thalíria Petroni, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, vamos começar conversando com o senhor. Sua expectativa para a vinda do ministro Paulo Guedes hoje e do início dessa discussão lá na CCJ. Bom dia, Carolina. Bom dia, deputada Thalíria. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui num dia especial onde o ministro Paulo Guedes vem à nossa CCJ tirar todas as dúvidas, prestar os devidos esclarecimentos para essa reforma que talvez seja o marco para esse governo e para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Deputada Thalíria, sua expectativa da vinda do ministro, o que a senhora vai querer saber com ele hoje? E acha que já dá para começar a falar em tentar mudar alguma coisa, tirar alguma coisa da reforma lá na CCJ agora, ou isso é a comissão especial mesmo mais tarde? Eu acho que, antes de tudo, bom dia a todos, a todas. É muito importante a vinda do ministro aqui. Infelizmente, na última semana, embora tenhamos acordado entre os coordenadores da comissão, ele não veio. Para nós é um problema na relação desse espaço como espaço democrático. E acho que tem um elemento que vai ser importante na conversa de hoje com o ministro, que é, por muitos momentos, o mérito se confunde com a constitucionalidade, ao nosso ver. Assim. É uma reforma que pode, por exemplo, no momento em que incentiva uma lógica de capitalização que fere com um regime compartilhado, solidário, entre gerações, hoje, da Previdência, ela pode, por exemplo, ferir o que a gente entende como direito fundamental, que é o artigo 7º da Constituição, que é o direito à aposentadoria. Também, se a gente pensa, o próprio documento que o Executivo mandou para essa casa sobre economia de recursos em relação à reforma, afirma que 83% dos recursos que são economizados não vêm daqueles que são entendidos, segundo o governo, como privilegiados, que seriam os servidores. A gente tem, por exemplo, a maior parte deles, BPC, trabalhadores rurais e trabalhadores comuns, que são os mais precarizados. Os milhões, aí, quase 40 milhões de trabalhadores informais, aqueles que inclusive limpam esse espaço aqui, terceirizados, trabalhadoras domésticas. Para essas pessoas que já têm dificuldade de acessar de forma formal a seguridade, acho que em si o fim da aposentadoria, o que para nós fere constitucionalmente o princípio de vedação ao retrocesso, que é princípio fundante da nossa Carta Magna. Então, acho que vai ser um bom encontro. Não dá para descolar o mérito dessa reforma, que para nós é uma reforma antipovo, que é a expressão de um desmonte da Previdência que deveria ser exemplo para o mundo. O exemplo do Chile não é um exemplo que os idosos estão na miséria hoje no Chile. Então, vamos conversar para ver, de fato, qual é o interesse do capital financeiro nessa reforma. Estamos aguardando aí para conversar com o ministro sobre isso que entendemos como um desmonte da Previdência. Deputado Daniel, normalmente essa fase de admissibilidade, de análise da constitucionalidade, é uma fase mais formal, rápida. No caso da reforma, tem muitos trechos da Previdência que estão saindo da Constituição. Qual que é a sua expectativa para essa fase aí, que é essa fase inicial da discussão? Bom, primeiramente, é importante que o ministro hoje esteja na casa. Ele não veio na última sessão por conta de não ter ainda um relator. Hoje nós temos o deputado Marcelo Freitas como relator dessa reforma e ele se sente muito mais à vontade de já vir para a Casa Legislativa e discutir sobre a reforma. Nós entendemos que é uma reforma que reduz desigualdades, reduz privilégios e a transformação para a economia brasileira, pensando principalmente nos nossos filhos, nos nossos netos. É uma reforma que, a partir da discussão da constitucionalidade, nós vamos ter o ambiente ideal, que é essa comissão especial, para discutir a retirada dessas questões que estão sendo levantadas.
Deputada Thalíria, a gente tem aí uma mudança na pirâmide social do Brasil, né? A gente tem uma pressão, aparentemente, uma pressão real em cima da Previdência. Existe alguma coisa que precise, que pode ser feito, ainda que não seja exatamente isso que está colocado hoje? Eu acho que, sem dúvida, não é reduzindo a possibilidade da maioria do povo brasileiro se aposentar que a gente vai resolver um suposto déficit. A gente tem, no último período, uma série de iniciativas supostamente para enfrentar a recessão econômica que se mostraram ineficazes. Por exemplo, reforma trabalhista, congelamento de gastos, investimento em educação. O que a gente precisa fazer é reduzir a desigualdade brutal brasileira. E como se faz isso? A gente pode, por exemplo, se discutindo a reforma tributária. Hoje a gente tem uma desigualdade brutal em quem está pagando tributos. A gente tem aí iates, helicópteros não são tributados. A gente tem uma alíquota para quem ganha 360, por exemplo, salários mínimos próximos a quem ganha muito menos. Então, uma reforma tributária que taxe aqueles que são mais ricos, por exemplo, é algo que pode ajudar numa suposta recessão. Ampliação de geração de emprego e renda, para ampliar a contribuição para essa previdência com esse caráter compartilhado. Então, existem iniciativas que me parecem mais eficazes na solução dessas questões que se entende enquanto recessão econômica. A própria OIT afirma que quanto menos desigualdade, maior o PIB de um país. Então, um país que tem 1% de brasileiros dominando metade da riqueza é algo que precisa ser enfrentado. E, com certeza, isso não se enfrenta entregando o que hoje é direito, que é o direito à aposentadoria, para a lógica da capitalização dos bancos. Nas experiências dos países, isso não deu certo. Isso ampliou a miséria, o suicídio dos idosos. Então, eu queria aqui reafirmar nossa posição sobre a aposentadoria enquanto direito e reforma tributária que taxa os mais ricos e também ampliação, geração de emprego e renda para resolver esse suposto déficit da Previdência. Deputado Daniel, a gente tem aí o próprio presidente da casa falando em reforma tributária mesmo. Ontem foi um dos assuntos aí nessa reunião de líderes. O senhor acha que é o momento de discutir esse assunto paralelamente com a reforma da Previdência? São os dois gatilhos para o desenvolvimento do Brasil. Hoje, o empresário, as empresas têm a maior dificuldade, o maior gargalo na questão tributária. A própria reforma da Previdência, essa reforma que se apresenta, é uma reforma que quem paga menos, né, quem vai contribuir menos, quem paga mais vai contribuir mais. Então, nós temos a convicção de que a reforma da Previdência, junto a reboque vindo a reforma tributária, o Brasil vai caminhar a passos largos. Deputada Thalíria, então, sobre a reforma tributária, né, a gente viu que a ideia é retomar o relatório do deputado Raul, que já estava sendo discutido aqui na casa. A senhora acha que essa iniciativa contempla essa necessidade de reforma? Acho que a gente tem que analisar esse relatório. Eu não sei quais são os elementos todos que estão no relatório anterior, mas, pelo que me recorde, o que tramitava aqui, infelizmente, não partia de um diagnóstico dessa desigualdade brutal brasileira, que existem pouquíssimas pessoas dominando boa parte da riqueza. A reforma tributária precisa incidir sobre bancos. E, por exemplo, aqueles que, na minha opinião, não têm a coragem de enfrentar os bancos na própria reforma da Previdência, entregando o que hoje é direito do trabalhador para a lógica da capitalização. Veja, quem faz poupança no Brasil hoje? A gente tem um enorme número de trabalhadores endividados. Quem vai poupar para investir, para contribuir mensalmente, para ter acesso à previdência nessa lógica da capitalização? Então, precisa se inverter essa lógica, precisa se taxar grandes empresas, se taxar quem domina hoje a riqueza brasileira e que é expressão de uma desigualdade social enorme que temos no nosso país. Vamos falar um pouquinho, então, de plenário aqui da Câmara. A gente vai conferir uma matéria da repórter Dini Moraes para ver como é que foi a sessão ontem, poder falar, então, da pauta para hoje. A proposta ficou conhecida como autonomia dos partidos políticos. Tenta pôr um ponto final em disputas entre as legendas e o Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, em 2016, o TSE disse que todos os órgãos internos dos partidos devem ser permanentes. O texto aprovado permite comitês provisórios que durem até 8 anos. Por que é importante reduzir o período dentro do qual os partidos podem funcionar como comissões provisórias?
porque esta é uma maneira de garantir a democratização da vida partidária. Os partidos têm que ter autonomia de tomar o seu caminho, tomar a sua decisão, a sua organização. Já existe uma série de pesos e contrapesos, de regras que os partidos têm que cumprir. O projeto desobriga os comitês que não movimentaram dinheiro de ter de prestar contas. Isso pode permitir a reabertura de 35 mil órgãos desse tipo, sem ter que pagar a multa exigida atualmente. Também livra os partidos de ter que devolver aos cofres públicos federais doações que receberam de servidores com função ou comissionados, desde que os doadores sejam filiados ao partido. Outro ponto. Também ficam livres de punição os partidos que não gastaram o mínimo de 5% do que recebem de dinheiro público do fundo partidário com ações para incentivar a participação feminina na política. Só ficam livres de punição se usaram esse dinheiro para bancar candidaturas femininas nas últimas eleições ou guardaram esse dinheiro numa conta específica. Um trecho polêmico acabou saindo do projeto. Está se propondo que quem recebeu dinheiro público não prestou conta e disputa o processo eleitoral. Aí também eu acho que não é defender o partido. Se alguém recebeu dinheiro público e não prestou conta, não merece participar do processo eleitoral mesmo. Vossa Excelência, me desculpe. E outro trecho tentaram incluir, mas não conseguiram. A possibilidade de um partido devolver o que recebe do fundo partidário aos cofres públicos. O fundo vai distribuir mais de 900 milhões de reais a 21 partidos este ano. Não estamos obrigando ninguém a devolver o dinheiro do fundo partidário. Nós só queremos que os mais de 3 milhões e meio de reais que o Novo tem em conta hoje possam ser revertidos para a União, porque hoje estão parados. Não tem como carimbar o dinheiro de que vai devolver para a educação, de que vai devolver para a saúde. Se devolver para o Tesouro, quem vai decidir com que vai gastar esse dinheiro não é o Novo, é o governante da hora. O projeto ainda dá poder ao partido para determinar cronograma de atividades de campanha. O texto vai agora ao Senado. Conversar então com os deputados sobre essa sessão de ontem para início de conversa. Deputada Talíria, como é que ficou essa questão então dos recursos para mulheres? A bancada feminina, a senhora ficou contemplada com o resultado da votação? Acho que infelizmente não. A gente achava o texto inicial do projeto bastante interessante, porque hoje há uma falta de autonomia de funcionamento partidário desde do tempo para escolher a sua direção, tempo de funcionamento do diretório. Então a gente achava muito importante que pudéssemos aprovar aqui essa autonomia para os partidos. Mas no meio disso foi incluído um jabuti, uma mudança de texto já recente, que infelizmente, questionava, em alguma medida, os 5% destinado do fundo partidário, destinado a políticas para mulheres, a candidatura de mulheres. Isso é muito grave. A nossa luta, inclusive, encampada para a nossa querida deputada Luísa Erundina, do PSOL, era para que fossem 30%. Mulheres são maioria da população brasileira, embora nós brasileiras, nós no Brasil, estejamos em último na participação de mulheres em espaços de poder da América Latina. Então a gente precisa ter incentivos, instrumentos, inclusive orçamentários, para fomentar a participação dessas mulheres. Quanto mais diversidade tem um parlamento, mais com a cara da população brasileira, que é diversa, ele tem. Então, infelizmente, partidos, foram muitos destaques, né? Mas, por exemplo, partidos que não cumprirem esses 5% num período específico, não vão ter as responsabilizações que tinha anteriormente. Então, infelizmente, por isso não foi possível a gente manifestar nosso apoio ao projeto. Deputado Daniel, sua avaliação sobre ontem, sua aposta sobre hoje, né? Porque a pauta está bem grande. Tem aí lobby, tem nova lei de licitações, tem requerimentos de urgência. Qual que é a sua aposta para a votação de hoje? Bom, diante desse projeto da questão dos partidos, eu entendo, até não entendi na sessão de ontem por que tanta revolta quanto a emenda apresentada pelo Partido Novo, da devolução, caso não queiram utilizar os recursos para a União, porque não obriga essa devolução, simplesmente dá essa opção para quem quer. Então eu mesmo concordo com essa opinião.
E acredito que projetos como a questão das licitações devem ser melhor analisados pelos parlamentares, principalmente pelos novos, para que nós possamos poder contribuir mais com essas propostas, mais tempo de análise e, com certeza, para que a gente consiga aprimorar todas as pautas aqui na Câmara Federal. Deputada Thalíria, a senhora faz alguma aposta ainda sobre votação essa semana? A senhora acha que tem alguma coisa que já está mais articulada? Eu acredito que não. Acho que o centro, talvez nas próximas 2 semanas, seja a mesma discussão do desmonte da Previdência, do que se chama aqui de reforma da Previdência. E acho que isso, de alguma maneira, vai ser o centro das energias dos parlamentares e das articulações aqui na Câmara. Assim, acho que são projetos importantes. O da lei das licitações tem vários projetos apensados a ele. Acho que é muito importante que nós, novos, também possamos nos apropriar desses projetos todos. Já tem relatórios de comissões. Então, acho que tem esses projetos, mas acho que o centro mesmo nessas próximas semanas vai ser a reforma da Previdência, à luz das nossas diferenças em relação à caracterização dessa iniciativa. E a gente vai ficar... Isso aí, a gente vai ficar de olho, a gente acompanha então a reforma da Previdência sendo discutida lá na Comissão de Constituição e Justiça hoje, às 14h. Deputada Thalíria, deputado Daniel Freitas, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, um bom dia e a gente volta ao estúdio com a Vera.